De virgem a sócia e amante, a impressionante jornada de uma rejeitada poderosa noiva. Clara sempre se sentiu como um fantasma na cidade vibrante de São Paulo. A correria das pessoas, os restaurantes lotados, as luzes brilhantes a revelarem um mundo pulsante, enquanto ela se escondia na penumbra de sua própria insegurança. Uma jovem que sonhava em ser vista, mas que na prática se tornava invisível. Até que o relacionamento que parecia promissor desmoronou de uma maneira tão abrupta que ela sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Foi em uma manhã nublada, quando Clara recebeu um e-mail que mudaria tudo. Você foi selecionada para uma entrevista na Zetatech, dizia a mensagem, e uma onda de emoção a atingiu como um soco no estômago. A startup era liderada pelo carismático Rafael, conhecido por sua visão ousada e um sorriso que fazia corações dispararem. Esse convite inesperado parecia um sinal, como se o universo estivesse gritando para que ela saísse da sombra. Mas o brilho rapidamente se ofuscou pela tensão causada por Iris, a ex-namorada de Rafael, uma mulher astuta e competitiva que via Clara como uma ameaça. O clima na Zetatech estava carregado quando um segredo do passado de Rafael foi revelado. Ele havia se envolvido em um escândalo que quase custou à empresa uma enorme quantia de dinheiro. Clara sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Seria ele apenas mais um homem com problemas? Ela se viu em um dilema. Atraída por Rafael, mas ciente do jogo perigoso em que estava se metendo, o desejo por sua independência lutava contra a vontade de ser aceita, de fazer parte da sua nova realidade. A pressão aumentava quando um projeto ambicioso surgiu. Clara tinha que provar seu valor e o desafio era imenso. As noites se tornaram longas, repletas de reuniões e a constante disputa de ideias. O que começou como uma oportunidade brilhante começava a se transformar em uma armadilha. O ambiente vibrante agora parecia hostil. As Jotas. Com o coração acelerado, Clara olhou ao redor da empresa, questionando suas escolhas e os verdadeiros valores que a cercavam. Não era apenas trabalho, era sua vida. E em meio à confusão, uma nova pergunta surgiu. Ela conseguiria equilibrar seus anseios de sucesso com a necessidade de permanência em sua própria verdade? O destino a aguardava e ela estava pronta para descobrir o que viria a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participa. Mas, no fundo, havia ainda aquela centelha de dúvida. Um sussurro que a lembrava do quão vulnerável ela estava. Até que, em meio àquela tensão, uma porta se abriu e o caos entrou. Rafael, com um semblante pálido e a expressão perdida, parou no centro da sala. Todos os olhares se voltaram para ele. Clara sentiu um estremecimento. Eu preciso falar com vocês, ele disse, a voz trêmula. Os murmúrios se intensificaram. Aqueles eram os mesmos colegas que antes sorriram para ela, que agora pareciam prontos para devorar o próprio líder. A tensão era densa como o ar antes de uma tempestade. Rafael começou a explicar algo, mas as palavras dele se confundiam em um borrão de angústia. Iris,
Ele começou, seus olhos buscando Clara em um apelo silencioso. Ela descobriu coisas sobre mim. Coisas que nunca quis que chegassem a vocês. Nesse momento, Clara sentiu o mundo girar. Iris, a ex-namorada temperamental, tinha alguma informação comprometedora? Poderia o segredo que ameaçava Rafael arruinar tudo o que construíram na Zetatec? O que ele estaria escondendo? As mãos de Clara tremiam. Rafael continuou. Havia uma razão para o escândalo. Não era apenas um erro de julgamento. Era muito mais sério. A porta se abriu novamente e Iris entrou, como uma tempestade. Rafael, você não pode esconder isso para sempre. Seu tom era alto, feroz. Todos precisam saber a verdade. Claramente alterada, Iris lançou um olhar destemido a Clara. O que ela sabia? Clara sentiu um nó no estômago e um aperto no peito. Rafael, no entanto, parecia paralisado, incapaz de reagir. O que ele temia? Você se envolveu em coisas que não deveria. Coisas que podem destruir a empresa. Iris disparou, a voz cortante. A sala estava em choque. Ninguém respirava. Ele se meteu em negócios sujos, clandestinos. Ela continuou, o desprezo transparecendo em cada palavra. O silêncio era opressivo. A Zetatec pode ir à falência se o público descobrir. Um frio percorreu coluna de Clara. Ela olhou para Rafael, tentando entendê-lo. Ele sempre parecia forte, um líder. Mas agora desmoronava na frente dela. A confiança que estava crescendo, a união que estava formando, tudo começava a desmoronar como um castelo de cartas ao vento. Eu não sabia de nada disso, Clara murmurou, quase para si mesma, enquanto olhava para os rostos confusos e preocupados à sua volta. Isso pode ser um erro. Rafael, você precisa explicar. Mas Rafael não conseguia olhar para ela. Ele se virou, as mãos nos cabelos, o rosto marcado pelo desespero. Aquele mesmo sorriso que a encantara agora estava escondido atrás de uma máscara de pavor. O que mais ele havia escondido? E por que Iris estava tão determinada a expor tudo? A sala estava em silêncio intenso, mas a ira de Iris perfurava o ar. Vocês acham que essa é uma pessoa de confiança? Ele não é o que parece. A voz dela ecoou, quebrando a tensão, mas aprofundando a divisão. Os murmúrios começaram a crescer. Como assim? Perguntavam, uma mistura de choque e desdém. Clara observava, seus próprios sentimentos se fragmentando. De repente, tudo parecia fragilizado. Poderia um simples amor destruir o que ela havia construído? A repulsa no olhar dos outros a atingiu como um soco, e nesse turbilhão de emoções, uma nova revelação brotou na mente de Clara. Ela não poderia ficar à mercê de segredos e mentiras. Algo dentro dela disse que precisava saber mais. E, ao olhar para Rafael, não era só a lealdade que a motivava, mas um profundo desejo de descobrir onde esse labirinto de sentimentos a levaria. What the hell, Rafael? Ela pensou, a determinação se formando sob a camada de incerteza. A vida não era apenas sobre ser vista ou aceita, era sobre descobrir a verdade, mesmo que essa verdade pudesse doer. E a vida de Clara estivesse prestes a mudar para sempre. No fundo, ela sabia que precisava escolher seu caminho. Mas qual seria? O destino se encontrava nas sombras, e de repente, todas as respostas pareciam mais perigosas do que qualquer um poderia imaginar. Clara sentiu o mundo desabar ao ouvir as palavras devastadoras de Iris. A sala parecia girar, as vozes dos colegas se transformando em um zumbido distante. O ar estava pesado, carregado de tensão. Ela queria gritar, mas a voz travou em sua garganta. Como tudo aquilo pôde acontecer tão rápido? Rafael, que parecia ter tudo sob controle,
agora estava diante dela, nu em sua. Um som agudo cortou o clima denso da sala. Era um telefone tocando insistentemente. Todos se viraram em direção à porta. Clara focou sua atenção, distraindo-se da tempestade emocional. A porta se abriu e um homem de terno entrou, suado e visivelmente preocupado. Ele estava ofegante. Desculpa interromper, mas temos um problema sério. Rafael olhou para ele com uma mistura de alívio e desespero. O que foi, Lucas? O que aconteceu? Os murmúrios aumentaram, como se o ar estivesse condensando em uma pressão insuportável. O homem engoliu em seco, antes de soltar a bomba. Acabamos de receber uma notificação da CVM. Não só pelo escândalo, mas por coisas ainda piores. Ninguém se mexeu. O choque visivelmente atravessou o grupo. O que você quer dizer com coisas piores? Clara perguntou, sua voz firme, mas trêmula. Lucas olhou ao redor hesitando. Há suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. O nome da empresa está em discussões e as ações podem despencar a qualquer momento. O silêncio foi ensurdecedor. Clara sentiu seu coração disparar. Rafael estava ali, paralisado, mas a expressão no seu rosto era uma combinação de medo e algo mais, como se ele soubesse. Então, nesse momento crítico, ela fez uma escolha. Não passaria mais tempo escondida nas sombras. Precisava saber a verdade. Rafael, fale. O olhar de Clara era penetrante, exigindo uma resposta. Todos na sala aguardavam. O clima estava prestes a explodir. O que você sabe sobre isso? Você estava envolvido, não é? Rafael parecia ter perdido a capacidade de formar palavras. Mas antes que pudesse se explicar, Iris disparou. Isso não é só culpa dele. Você também fez parte, Clara. Você estava lá. Você viu. Clara ficou paralisada. Lembranças voltaram à tona. As travas que ela tinha colocado na memória asfixiaram seu coração. O projeto que estava desenvolvendo, as reuniões secretas que teve com Rafael. Pam, 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 pam. Tudo aquilo parecia um grande jogo onde ela era apenas mais uma peça. Você não pode ser seriamente acusada de nada, Clara. Eu não vou deixar que isso aconteça. Rafael a interrompeu, sua voz cheia de uma proteção desesperada. Mas não era suficiente. Você acha que eu não percebi? Que eu não vi você se envolvendo em discussões a portas fechadas? Ela estava quase gritando agora, as emoções borbulhando como uma panela prestes a transbordar. Eu não sabia do que se tratava na época, mas agora o clima na sala mudou novamente. Rosto a rosto, os olhares eram carregados de desconfiança. Clara se virou para Lucas. E você? Sua voz era um sussurro cortante. Você sabia de tudo isso? Por que não nos avisou antes? Ele desviou o olhar, claramente desconfortável. Foi um erro. A empresa... Eu não queria acreditar que era verdade. Uma onda de desprezo subiu por Clara ao perceber que todos jogavam a culpa de um para o outro. O caos estava tomando conta. E foi nesse momento, quase como uma cena de filme, que o alarme de incêndio soou estridentes, ecoando pela sala. Luzes piscando. As pessoas começaram a se mover, gritando. No meio daquela confusão, Clara tropeçou em alguém. Ao cair, seu olhar encontrou de Iris. O ódio e a raiva que antes eram palpáveis agora se transmutaram em uma compreensão repentina. Então, do nada, uma figura conhecida irrompeu pela entrada principal. Edward, o ex-chefe de Clara. Ele tinha aquele sorriso frio, mas os olhos agora eram um abismo de desprezo. Está na hora de vocês saberem a verdade, disse ele, com uma expressão que deixava claro que segurava muitos segredos. Clara ficou paralisada. O que mais estava por vir? Dúvidas e medos começaram a circular pela sua mente. A sala estava em pânico e agora ela estava mais confusa do que nunca.
todos aqueles que ela pensava que conhecia estavam cheios de segredos obscuros, e a verdade parecia mais distante. O que Edward sabia? A angústia e a insegurança cresceram, e acima de tudo, Clara percebeu que a luta dela, a luta por sua verdade, estava apenas começando. Clara estava paralisada. As palavras de Edward ecoando em sua mente, mas seu coração estava acelerado. A sala estava em pânico e ela não conseguia raciocinar. O alarme de incêndio gritava como um aviso de que tudo estava prestes a explodir, mas a verdadeira tormenta estava dentro dela. A verdade, tão distante, parecia agora mais como um pesadelo prestes a se concretizar. Clara, olha para mim! Rafael a chamou, mas sua voz soava distante, como se estivéssemos ali e ao mesmo tempo longe. Edward, com aquele seu sorriso frio, tinha o poder de transformar tudo em caos. Eu vou contar a verdade sobre tudo isso! Edward começou, chamando a atenção de todos. A tensão no ar era como um fio prestes a romper. A Zetatec não é o que vocês pensam. Hospedamos algo muito mais perigoso no coração da empresa e nem Rafael, nem você, Clara, sabiam disso. As palavras dele eram como lâminas afiadas, cortando a ilusão que Clara construiu. Um calafrio percorreu sua espinha. Não só Rafael, mas ela também seria envolvida nesse escândalo? Como assim? O que está dizendo? Clara perguntou, sua voz falhando, o desespero se apossando de cada palavra. Estou dizendo que a Zetatec está envolvida em um esquema de corrupção. Tudo isso começou quando Rafael e eu nos metemos em negócios que não eram só tecnológicos. Dinheiro sujo, tráfico de informações, e você, Clara, estava no meio de tudo isso e nem percebeu. As pessoas ao redor começaram a murmurar, cada um tentando processar a bomba que acabara de explodir. Rafael estava pasmo, suas feições refletindo a desgraça de um homem que viu seu castelo desmoronar. Não é verdade, ele gritou, tentando se defender. Clara, eu nunca quis que você se envolvesse em nada disso. Clara estava sem palavras. As imagens de reuniões sigilosas, de conversas furtivas entre empresários, agora assombravam. Eu confiei em você, Rafael. Como pôde me envolver nisso? Suas palavras saíram em tom de desespero. Você não entende. Era um jogo maior do que nós dois. Eu tinha que conseguir investidores, vender a ideia. Ele estava quase chorando, a dor em sua voz abraçando a própria impotência. O clima estava carregado de angústia e desconfiança. Iris, que até então parecia a ex-namorada raivosa, agora apresentava uma expressão de satisfação amarga. E agora, Clara, vai continuar acreditando que é a boa moça aqui. Você fez parte disso. Sabe do que estou falando. Os olhos de Clara queimavam. Ela estava no centro de um incêndio. As chamas a consumindo, enquanto as pessoas ao seu redor se transformavam em estranhas. A confiança fraquejando como um castelo de cartas. Mas então, algo a atingiu como um raio. Lucas, e você? O que sabe sobre isso? A voz dela saiu como um grito de acusação, apontando para o homem que tinha estado ao lado deles. Ele hesitou, a culpa estampada no rosto. Eu não sabia que a situação era tão grave, ele disse com a voz tremendo. Foi tudo para salvar a empresa. Eu pensei que era apenas uma fase. Mas era tarde demais. O caos tomou conta de tudo. Clara sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E no meio daquela devastação, algo ainda mais alarmante aconteceu. Um telefone em seu bolso vibrou insistentemente e ela, com mãos trêmulas, o puxou. Era uma mensagem de seu pai.
Clara, você precisa sair dessa empresa imediatamente. Não confie em ninguém. Ela leu em choque. O que isso significa? Uma onda de pavor incrustada na sua alma. Seu pai sabia mais do que deveria. A confusão tomou conta dela, confundindo o que era real e o que era fachada. O olhar dele, uma mistura de preocupação e desespero, a fez sentir que estava perdendo tudo. Naquele emaranhado de deduções, alguém gritou: "O que vocês estão escondendo?" E abruptamente tudo parou. O que estava escondido poderia mudar tudo novamente. Essa reviravolta era apenas o começo. Clara levantou os olhos, percebendo que agora não era só sua vida que estava em jogo, mas todo um enredo que não fazia mais sentido. O que mais estava por trás de tudo isso? E, principalmente, quem estava tomando as rédeas dessa história? As respostas se tornariam evidentemente mais complicadas do que ela jamais imaginou. Clara estava paralisada, as palavras de Edward ecoando em sua mente, mas seu coração estava acelerado. A sala estava em pânico e ela não conseguia raciocinar. O alarme de incêndio gritava como um aviso de que tudo estava prestes a explodir. Mas a verdade, tão distante, parecia agora mais como um pesadelo prestes a se concretizar. "Clara, olha para mim!" Rafael a chamou, mas sua voz soava distante. Edward, com aquele seu sorriso frio, tinha o poder de transformar tudo em caos. "Eu vou contar a verdade sobre tudo isso!" Edward começou, chamando a atenção de todos. A tensão no ar era como um fio, prestes a romper. "A Zetatech não é o que vocês pensam. Hospedamos algo muito mais perigoso no coração da empresa. E nem Rafael, nem você, Clara, sabiam disso." As palavras dele eram como lâminas afiadas, cortando a ilusão que Clara construiu. Um calafrio percorreu sua espinha. Não só Rafael, mas ela também seria envolvida nesse escândalo? "Como assim? O que está dizendo?" Clara perguntou, sua voz falhando, o desespero se apossando de cada palavra. "Estou dizendo que a Zetatech está envolvida em um esquema muito maior, um cartel que envolve lavagem de dinheiro. O estopim disso tudo foi um acordo que Rafael fez com pessoas influentes. E você, Clara, acabou sendo usada como peão nessa jogada." A sala ficou em silêncio. O que estava acontecendo era surreal. Olhares de choque, desconfiança, tudo isso girando ao redor dela. Rafael respirou fundo, as feições dele refletindo desespero. "Clara, não é verdade. Eu nunca quis te envolver nisso." Ele disse, sua voz falhando. "Você sempre teve um plano escondido." Iris interrompeu, seu olhar coberto de desprezo. "Desde o começo, você só estava protegendo seus interesses. Não acredite nela, Clara. Isso é uma mentira." Rafael exclamou, mas a dúvida começou a se formar na mente dela. O clima estava pesado e, de repente, Lucas deu um passo à frente. A coisa toda começou com um investimento de alto risco, mas nós nos perdemos no caminho. Sim, havia um cartel. Muitos estavam lucrando com isso. Clara se sentiu perdida. Um nó se formou em sua garganta. A pressão aumentava a cada instante. E foi nesse momento que uma explosão de tensão aconteceu. Um estrondo ensurdecedor foi ouvido do lado de fora da sala. As luzes piscavam e a porta principal se abriu violentamente. Um grupo de homens, todos vestidos de terno, entrou. Eles estavam armados. "Quem são vocês?" Eduardo gritou. Mas a resposta veio com um olhar firme de um dos homens. "Estamos aqui para fechar a Zetatech", disse o líder, imperturbável. As autoridades foram alertadas. "Vocês não têm para onde fugir." Clara sentiu o mundo desmoronar novamente. Não só a confiança em Rafael estava se desvanecendo, mas agora a sua segurança também estava ameaçada.
O alarme de incêndio ecoava, mas o verdadeiro perigo estava ali, em frente a ela. Rafael, o que está acontecendo? Clara gritou, sem saber a quem se agarrar. Rafael estava em pânico. A presença dos homens armados o deixou em estado de choque. A sala estava em completo caos. É um erro! Não podemos acabar assim! Ele implorou, mas sua voz soava como um eco distante. Naquele instante, Clara olhou para Edward. Algo mudou em seu olhar, uma expressão que Clara não conseguia decifrar. Ele conhecia aqueles homens? Era um jogo de xadrez, onde todos eram peças. Mas quem estava realmente jogando? As pessoas começaram a correr, mas Clara não conseguia se mover. Um pensamento ressoou dentro dela. E se isso houvesse sido um plano? E se Edward estivesse mais envolvido do que ele deixava transparecer? O nível de ansiedade elevou-se, e quando ela lançou um olhar penetrante para Rafael, algo na expressão dele a fez perceber que talvez ele não tivesse sido o único a traí-la. O que mais estaria escondido sob as camadas dessa trama? Chega! Ela gritou, decidida a não se deixar levar pela tempestade. E na fração de um segundo, ela decidiu que precisava descobrir a verdade até o fim. Não importava o quanto isso custasse. Mas a pergunta que ficou na cabeça de todos era uma só. Quem realmente estava no controle? O destino de Clara estava se entrelaçando em um jogo em que ela nunca quis participar. E o que mais poderia surgir das sombras e ameaçar tudo o que ela conhecia? Clara estava paralisada, as palavras de Edward ecoando em sua mente, mas seu coração, acelerado, misturava-se ao pânico que dominava a sala. As luzes piscando e o alarme de incêndio gritavam numa cacofonia ensurdecedora, uma confusão total. Edward estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo, mas o que ele disse fez a sensação de terra sob seus pés desmoronar. Lavagem de dinheiro. O estopim disso tudo foi um acordo que Rafael fez com pessoas influentes. O eco disso a atingiu como uma explosão. Espera, o quê? Clara gritou. A sala estava em choque. Ela olhou para Rafael, cuja expressão misturava desespero e raiva. Era tudo um jogo. Ele estava mesmo tão perdido quanto ela, ou isso fazia parte de um plano? O suor escorria de sua testa. Isso não pode ser verdade, murmurou Rafael. Mas as palavras de Edward reverberavam. E naquela fração de segundo, tudo o que ela conhecia estava desmoronando. Os olhares na sala mudaram. Não eram mais apoio, mas cerco. As pessoas a observaram com desconfiança e desprezo. Clara sentiu o frio da traição em seu estômago. Então a porta se abriu rapidamente. Atraídos pelo alvoroço, homens armados invadiram a sala. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um dos homens, com olhos frios e um semblante cerrado, olhou diretamente para Rafael. As armas em suas mãos eram a confirmação palpável de que o caos estava prestes a se intensificar. Quem é você? Rafael gritou, tomando a frente, determinado a se defender. Mas os homens já estavam ali por um motivo, e não pareciam interessados em esperas. Estamos aqui para prender o responsável. A Zeta Tech está sob investigação, disse o líder do grupo, sua voz fria como aço. O pânico se espalhou como um vírus pela sala, e Clara percebeu o olhar de Rafael se intensificar. Um devastador turbilhão de emoções tomou conta dele. Não! Isso é um erro! Eu não sou parte disso! Ele implorou, uma gota de suor escorrendo por seu rosto. Então Clara notou algo estranho na linguagem corporal dele. Um sinal de pânico misturado com alívio. E foi aí que tudo tomou um rumo inesperado. Clara sentiu um braço tocar seu ombro.
Virou-se rapidamente e encontrou Lucas, seus olhos arregalados. Clara, escute, não estou envolvido. Eu não sabia o que aconteceria. Me deixe, eu não posso acreditar em nada do que você diz. Ela se afastou dele, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Cada rosto à sua volta parecia se contorcer em uma estranha dança de traição e alucinação. Os homens armados começaram a se mover. E Clara sentiu desespero apertar seu peito. Então um barulho ensurdecedor. A porta... Não façam isso! Gritou Edward, surgindo como um fantasma do passado. Mas com o olhar de um homem mudado. Você estava envolvido! Clara gritou, as palavras escapando como um grito de ralação. Por que você está aqui agora? Porque eu sou culpado. Edward confessou, a voz tremendo, apertando os punhos. Foi tudo uma armação. O que você e Rafael pensaram que era um investimento era apenas uma fachada. A Zetatec nunca foi uma empresa limpa. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Clara estava atônita. As peças do quebra-cabeça agora se movendo de maneira alarmante. Como assim? O que você quer dizer? As confissões de Edward começaram a desenrolar um emaranhado de segredos, revelando que a conexão dele com Rafael ia muito além do que suspeitara. Ele era, na verdade, o arquétipo do chefe que manipulava todos ao seu redor. E o que Clara sentira como um desejo de liberdade se tornara um nó de traições interligadas. Você me usou desde o início. Você se aproveitou de nós, de mim, Clara gritou. E a fúria era tão palpável que o ar ao seu redor parecia eletrificado. Eu fiz isso para sobreviver, para arrumar filiais que realmente funcionassem. Edward retaliou sem um pingo de vergonha em sua voz. Rafael estava atordoado, seu rosto atrofiado por uma mistura de dor e compreensão. Você nos usou! A Zetatec é sua criação! O que está para acontecer vai além de nós! Edward disse, um sorriso enigmático aparecendo em seu rosto. Eu sou o verdadeiro fundador da Zetatec. Nunca deixei você ser o verdadeiro líder. As sombras agora dançavam em seu olhar, e enquanto Edward assim falava, Clara percebeu que mesmo no momento de caos, havia uma nova força nascendo dentro dela. Ela decidiu que não seria refém nem de Rafael, nem de Edward. Então, no meio da disparada de adrenalina e revelações impactantes, Clara fez uma escolha. Com lágrimas nos olhos e a determinação ferida, ela virou-se para os homens armados, dirigindo-se até eles. Escutem, eu posso ajudar, mas precisamos parar isso agora, antes que tudo acabe. A sala estava em suspense e o tremor nos lábios de Rafael revelava que tudo estava prestes a mudar novamente. Mas que relação teria entre eles a partir daquele momento? Clara sentiu que o verdadeiro jogo apenas começava. Ela se preparava para descobrir a verdade, que poderia salvar ou Porém, a pergunta pairava no ar. Até onde ela estava disposta a ir para salvar o que restava de sua vida? Clara estava paralisada, as palavras de Edward ecoando em sua mente. Mas seu coração estava acelerado. A sala estava em pânico e ela não conseguia raciocinar. O alarme de incêndio gritava como um aviso de que tudo estava prestes a explodir. Mas a verdadeira tormenta estava dentro dela. A verdade tão distante parecia agora mais como um pesadelo prestes a se concretizar. Clara, olha para mim! Rafael a chamou, mas sua voz soava distante. Edward, com aquele seu sorriso frio, tinha o poder de transformar tudo em caos. Eu vou contar a verdade sobre tudo isso,
Edward começou, chamando a atenção de todos. A tensão no ar era como um fio prestes a romper. A Zetatech não é o que vocês pensam. Hospedamos algo muito mais perigoso no coração da empresa. E nem Rafael, nem você, Clara, sabiam disso. As palavras dele eram como lâminas afiadas, cortando a ilusão que Clara construiu. Um calafrio percorreu sua espinha. Não só Rafael, mas ela também seria envolvida nesse escândalo. Como assim? O que está dizendo? Clara perguntou, sua voz falhando, o desespero se apossando de cada palavra. Estou dizendo que a Zetatech está envolvida em um esquema de corrupção. Tudo isso começou quando Rafael e eu nos metemos em negócios que não eram só tecnológicos. Dinheiro sujo, tráfico de informações. E você, Clara, estava no meio de tudo isso e nem percebeu. A sala ficou em silêncio. O que estava acontecendo era surreal. Olhares de choque, desconfiança. Tudo isso girando ao redor dela. Rafael respirou fundo, as feições dele refletindo desespero. Clara, não é verdade. Eu nunca quis te envolver nisso. Ele disse, sua voz falhando. Você sempre teve um plano escondido. Iris interrompeu, seu olhar coberto de desprezo. Desde o começo, você só estava protegendo seus interesses. Não acredite nela, Clara. Isso é uma mentira. Rafael exclamou, mas a dúvida começou a se formar na mente dela. O clima estava pesado e, de repente, Lucas deu um passo à frente. A coisa toda começou com um investimento de alto risco, mas nós nos perdemos no caminho. Sim, havia um cartel. Muitos estavam lucrando com isso. Clara se sentiu perdida. Um nó se formou em sua garganta. A pressão aumentava a cada instante, e foi nesse momento que uma explosão de tensão aconteceu. Um estrondo ensurdecedor foi ouvido do lado de fora da sala. As luzes piscavam, e a porta principal se abriu violentamente. Um grupo de homens, todos vestidos de terno, entrou. Eles estavam armados. Quem são vocês? Eduardo gritou. Mas a resposta veio com o olhar firme de um dos homens. Estamos aqui para fechar a Zetatech, disse o líder, imperturbável. As autoridades foram alertadas. Vocês não têm para onde fugir. Clara sentiu o mundo desmoronar novamente. Não só a confiança em Rafael estava se desvanecendo, mas agora a sua segurança também estava ameaçada. O alarme de incêndio ecoava, mas o verdadeiro perigo estava ali, em frente a ela. Rafael, o que está acontecendo? Clara gritou, sem saber a quem se agarrar. Rafael estava em pânico. A presença dos homens armados o deixou em estado de choque. A sala estava em completo caos. É um erro! Não podemos acabar assim! Ele implorou, mas sua voz soava como um eco distante. Naquele instante, Clara olhou para Edward. Algo mudou em seu olhar, uma expressão que Clara não conseguia decifrar. Ele conhecia aqueles homens! Era um jogo de xadrez, onde todos eram peças. Mas quem estava realmente jogando? As pessoas começaram a correr, mas Clara não conseguia se mover. Um pensamento ressoou dentro dela. E se isso houvesse sido um plano? E se Edward estivesse mais envolvido do que ele deixava transparecer? O nível de ansiedade elevou-se. E quando ela lançou um olhar penetrante para Rafael, algo na expressão dele a fez perceber que talvez ele não tivesse sido o único a traí-la. O que mais estaria escondido sob as camadas dessa trama? Chega! Ela gritou.
decidida a não se deixar levar pela tempestade. E na fração de um segundo, ela decidiu que precisava descobrir a verdade até o fim. Não importava o quanto isso custasse. Mas a pergunta que ficou na cabeça de todos era uma só: quem realmente estava no controle? O destino de Clara estava se entrelaçando em um jogo em que ela nunca quis participar. E o que mais poderia surgir das sombras e ameaçar tudo que ela conhecia? Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão no corredor, longe, mas perto o suficiente para sentir a ó. As paredes vibravam. O vidro das janelas estilhaçou. Clara mal teve tempo de gritar antes que o chão tremesse sob seus pés. Os homens armados se agacharam e todos na sala, inclusive Rafael, olharam assustados para a porta que agora parecia a única saída. É um ataque! Temos que sair daqui! Um dos homens gritou, sua voz tensa. Vocês estão prontos para se entregar? O líder deles olhou com desdém. Ou querem que mais coisas se quebrem? No meio do caos, Clara percebeu Edward, com aquele sorriso frio que parecia encantador. Mergulhou na confusão. Ele não estava apenas assistindo, estava orquestrando. Aquilo era mais do que apenas um ataque a Zeta Tech. Era um plano bem elaborado onde todos eram peões. Então, de repente, Rafael avançou na direção de Edward, olhos ardendo em fúria. Você me usou, você e esses homens. Você nunca se importou, só quis ver tudo desmoronar. Nesse momento, Edward sorriu, mas não um sorriso comum. Era apavorante. Você não entende, Rafael. Esta era sempre a missão. A Zeta Tech precisa cair, e você também. A sala estava em silêncio total. Clara sentiu o chão se abrir debaixo dela. Rafael, o homem em quem havia confiado, estava prestes a ser apontado como a peça central de uma grande armadilha. Edward não era o vilão. Rafael talvez fosse alheio a tudo. Essa era a verdade que você estava escondendo de mim, Rafael. A incredulidade a fazia tremer. Um novo grito ecoou, vindo de fora, seguido de mais explosões. Clara percebeu que tudo o que ela acreditava, tudo o que conhecia, estava prestes a desmoronar. E o que mais havia entre eles? Os jogos eram muitos, mas a lealdade? Aquilo parecia ter se perdido no meio do fogo. A dúvida a dominava, e as respostas estavam longe de serem claras. Clara já não sabia se as pessoas à sua volta eram suas aliadas ou inimigas. A única certeza que ela tinha era que o jogo estava apenas começando, e a verdade, essa verdade que todos temiam, poderia ser muito mais devastadora do que qualquer explosão. O que mais estariam dispostos a perder? Clara estava paralisada, as palavras de Edward ecoando em sua mente, mas seu coração acelerado misturava-se ao pânico que dominava a sala. As luzes piscando e o alarme de incêndio gritavam numa cacofonia ensurdecedora. Uma verdadeira tempestade. E tudo indicava que estava prestes a desabar. Ela olhou para Rafael com raiva e desespero, e algo nele mudou. O medo em seu olhar fez Clara hesitar. Você não entende? Essa não é apenas uma traição, é uma guerra. Rafael gritou, enquanto os homens armados começavam a se mover cautelosamente. O cheiro de pólvora permeava o ar. Edward interrompeu. A Zeta Tech está envolvida. Tudo isso era para acabar com você. Os investidores estão armando ataques. Sua voz era implacável, e Clara teve a sensação de que estava diante de um tabuleiro de xadrez, em que todos eram peças, menos ele.
A sala tremia com a tensão e, de repente, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta principal voou para trás. É a polícia. Eles estão aqui! Um dos homens armados gritou, todos olhando desesperadamente para as portas. Tudo mudou em um segundo. Rafael avançou de forma impulsiva e, ao mesmo tempo, Clara se virou para Edward. Você está me dizendo que tudo isso era um plano para me derrubar? Você me usou desde o começo? Suas palavras saíram em um lamento cortante. Edward riu. Você só percebeu isso agora? Você sempre foi um peão em nosso jogo. E para um horror ainda maior, ele fez um gesto com a mão. E de repente uma figura conhecida entrou na sala. Uma figura que fez o coração de Clara quase parar. Pai? Ela sussurrou sem acreditar no que via. Seu pai, o homem que se afastou tanto da sua vida, agora estava ali, cercado por homens do cartel. Ele a olhou e a dor na expressão dele era clara. Um reflexo do caos que se desenrolava. Clara, você precisa sair agora. Eles estão depois de mim. Ele a puxou, mas as palavras de Edward ecoaram. A Zetatech nunca foi o que você pensou, Clara. E seu pai, ele também faz parte disso. A sala explodiu em debates, todos gritando, tentando compreender. Rafael estava paralisado. As palavras se perderam em um turbilhão de confusão e gritos. O que você quer dizer com isso? Ele estava desesperado. A incerteza o consumindo. Seu pai fez negócios com eles, Clara. Ele sempre esteve do lado do crime. Edward sentou-se no trono da revelação. As palavras como facadas. O mundo de Clara desabou. Ela se sentia como uma marionete, alguém que nunca teve controle. Os homens armados começaram a se mover, cercando a sala. As explosões continuavam ao fundo. O clima estava carregado. O silêncio retornou como um ladrão em meio ao caos. As pessoas estavam apavoradas, e em meio a isso tudo, Clara ouviu uma voz familiar. Chega! Você vai ouvir o que eu tenho a dizer. Era Lucas, empurrando-se para a frente da multidão. Ele parecia determinado. A Zetatech é a chave, e todos estão envolvidos. O cartel, ele é muito maior do que pensamos. O tempo parecia parar. Clara sentiu o nó na garganta apertar. Você sabia disso tudo, Lucas? Eu não sabia que estava tão fundo. Mas tudo faz parte de um plano maior. Seu pai e Edward sempre foram aliados. Eu só queria proteger você. Suas palavras eram um misto de sinceridade e desespero. Clara olhou para seu pai, seu coração acelerado. Você é parte disso? Isso é um jogo para você? Não, Clara. Eu fui forçado. Eles me ameaçaram. Ele parecia pequeno diante do que estava acontecendo. Preciso que você confie em mim. Eu nunca quis que você se envolvesse. As explosões do lado de fora ficaram mais intensas. Clara estava como uma tempestade em erupção. Edward, com aquele sorriso, agora parecia uma cobra pronta para atacar. Tudo o que ela acreditava sendo arrastado pelo ralo da revelação. E quando a verdade parecia próxima, uma nova janela se abriu. Não temos tempo. Agora é a hora! Gritou Rafael. E Clara percebeu que as coisas estavam bem piores do que imaginava. A sala parecia se apertar ao redor dela. E os olhares vazios dos homens armados a encaravam, esperando uma única ordem. O que fazer? Para onde ir? O que mais vinha à tona? O passado estava emaranhado com o presente. E Clara percebeu que nada era o que parecia. Em meio ao caos, ela decidiu que não seria uma peça inerte. A verdade vai surgir, não importa o que custe. E nesse instante de clareza, uma nova determinação floresceu dentro dela. Mas as sombras apenas se tornavam mais profundas, enquanto o eco do futuro iminente se aproximava.
E foi nesse momento que um terceiro estrondo ecoou, este ainda mais perto. E Clara sabia que o verdadeiro apocalipse estava prestes a acontecer. Clara estava paralisada, as palavras de Edward ecoando em sua mente. Uma tempestade se aproximava, e todas as revelações anteriores agora pareciam pequenas diante do que estava por vir. Rafael estava apavorado, os homens armados apenas observando, prontos para agir. A verdade vai surgir, não importa o que custe. E de repente, um estrondo violentíssimo repercutiu pelo ambiente, fazendo todos se jogarem para baixo. Um som semelhante a uma explosão reverberou at. "Eles estão aqui!" gritou um das pessoas presentes. "A polícia chegou!" Quando a poeira finalmente se assentou, Clara viu uma figura familiar entre as sombras. Era uma mulher, forte e decidida, com uma expressão que corte os olhares. Era sua mãe. "Clara, o que você está fazendo aqui?" A voz da mãe cortou a tensão como uma faca. Os olhos da mulher estavam cheios de determinação, mas havia também um brilho de dor. "Você precisa sair." "Eu vou ajudar," Clara respondeu, tentando entender a cena. Por que sua mãe estava ali? Por que agora, em meio ao caos? O coração dela acelerou enquanto uma onda de emoções a atingiu. Anos sem contato e agora aqui estava ela, como um salvador em um momento de desespero. "Você não sabe o que está acontecendo, Clara." Sua mãe insistiu, os olhos passando rápido por Rafael e Edward. "Eu vim para proteger você. Eles não podem saber que você está aqui. Nós temos segredos que você precisa entender." Rafael estava paralisado, a boca entreaberta em descrença. "Você se envolveu com um cartel?" A incredulidade na sua voz fez Clara estremecer. "Isso é um jogo para você?" "Cale-se!" Edward gritou, tentando assumir o controle. Ele parecia mais ameaçado do que nunca. "Não se aproxime dela." Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um outro homem armado, mais forte e mais alto que o restante, avançou em direção à mãe de Clara. O rosto dele era conhecido. Você podia ter ficado longe disso tudo." O choque atravessou Clara. "Samuel?" perguntou confusa. O ex-namorado da mãe, um homem que parecia ter voltado dos mortos, estava ali, em meio à confusão. "Sim, estou aqui para resolver isso de uma vez por todas!" Ele gritou em resposta, seus punhos cerrados. Um conflito semblante a um campo de batalha se formou, e aquela revelação transformou o ambiente. Clara sentiu o mundo girar. A mãe, Edward, Samuel, todos interligados de um jeito que ela nunca havia suspeitado. "Clara, você não entende!" Sua mãe reiterou, aproximando-se dela. "Samuel e eu estávamos juntos antes, e tudo isso implica um plano que não sabia, um plano para proteger você de uma coisa muito maior." Com um grito estrondoso, uma terceira explosão irrompeu, não vinda do lado de fora, mas de um dispositivo, como um cronômetro que estava prestes a estourar em suas mãos. Um dos homens armados caiu para trás. E, em meio ao desespero, a verdade irrompeu sua mente. Quem realmente estava no controle? Estariam todos eles envoltos em uma tela de mentiras? A sala estava em um estado de completo frenesi, guerreando tanto interna quanto externamente. Cada um lutava a sua própria batalha, mas Clara percebeu que os laços familiares que pensava quebrados agora se entrelaçavam mais complexamente do que nunca. Podia sentir que estava se deparando com uma linha tênue entre a traição e a proteção. "Vamos, Clara! Temos que sair agora!" A mãe a puxou, com um olhar que transparecia uma urgência tão antiga quanto as suas memórias.
Mas Clara hesitou. Que tipo de segredo sua mãe realmente guardava? E qual era o papel de Samuel? E Rafael? Todas as dúvidas e incertezas giraram como um furacão na mente dela. No meio daquela confusão, era como se visse um vislumbre do passado, mas a resposta estava no presente. Um presente que a desafiava a tomar uma decisão. O que fazer? Ela estava pronta para descobrir. Mas mais do que nunca, a verdade estava se transformando em algo mórbido. E no labirinto da vida dela, Clara começou a duvidar. Quem estava do lado dela? E quem estava pronto para derrubá-la? No fundo, ela sabia que o caos ainda não tinha terminado. E a próxima reviravolta estava prestes a se revelar. A intensidade do caos aumentava a cada segundo. O ar estava denso, misturado com fumaça e gritos que pareciam ecoar de todos os lados. Clara olhou para sua mãe, lutando para compreender como tudo havia chegado a esse ponto. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, perplexa. "Eu vim te salvar, Clara. Você não tem ideia do que está acontecendo." A mãe disse, os olhos cheios de pânico e emoção. A expressão dela era um retrato da urgência e do medo que Clara também sentia. Mas o nó na garganta persistia. "Mas como você se envolveu com ele?" Clara apontou para Edward, que agora se mostrava uma figura ameaçadora no meio do tumulto. "Ele é o que está por trás de tudo isso." "Eu não sabia, juro. Eu apenas queria proteger você do que ele planejou." A voz da mãe estava entrecortada, e Clara podia sentir a verdade nas palavras dela. Mas no fundo, uma dúvida crescia. O que mais sua mãe poderia estar escondendo? Então, Samuel interveio, um braço protetor em volta da mãe. "Nós precisamos de um plano. As autoridades estão aqui e precisam entender que isso vai muito além da Zetatech. Edward está enredado em algo monstruoso e todos nós estamos no meio disso." Clara olhou para Rafael, que estava paralisado. O medo em seu olhar a fez sentir uma mistura de compaixão e raiva ao mesmo tempo. "Rafael, você é mais cúmplice do que admite. O que você realmente fez?" Eu... Ele titubeou, o rosto marcado pelo desespero. "Nunca quis que chegássemos a isso. Ana, eu não sabia que tudo ia sair do controle." Edward fez um movimento rápido, tentando retomar a liderança da situação. "Silêncio! Vocês não percebem? O jogo é muito maior do que qualquer um de vocês!" E naquele momento, as sirenes da polícia começaram a ecoar, preenchendo o ar pesado com um barulho estridente. Era uma corrida contra o tempo. "O que vamos fazer?" Clara perguntou, o som das sirenes tornando-se cada vez mais próximo. A adrenalina pulsava em suas veias. Todos ao seu redor estavam em uma batalha interna. Mas, de repente, Clara sentiu uma onda de coragem. "Precisamos sair daqui! Agora!" "Sim, em direção à saída!" gritou Samuel, puxando a mãe e Clara. Rafael hesitou, mas o olhar frenético de Clara o fez seguir. Todos começaram a correr em direção à porta, mas quando chegaram ao corredor, foram recebidos por um grupo de policiais. "Parem! Ninguém se mexe!" gritou um dos policiais. Clara parou, seu coração acelerando. A luz dos holofotes iluminava tudo em uma clareza brutal. Agora, a verdade finalmente estava exposta. "Estamos aqui apenas para garantir que todos estejam seguros", disse um policial, observando os rostos apreensivos. "Precisamos entender o que aconteceu. Existem pessoas envolvidas em crimes maiores", Clara se aventurou a dizer limpa a consciência. "Edward é parte disso." "E ele?" Clara apontou para Rafael, seu chefe e uma das figuras centrais do que estava prestes a desmoronar. "Todos nós precisamos de proteção.
As palavras dela pareciam chover como pedras. Os olhares se voltaram para Edward, que mesmo diante da verdade, tinha um ar de incredulidade. A tensão estava no auge e agora era a hora de confrontar o passado. Contem a verdade, o policial exigiu. Era o ponto de virada, a chance de limpar o nome de todos e, finalmente, dar ponto final na encrenca toda. Cada um na sala tinha o seu papel, mas no fundo, Clara sabia que a lealdade mudaria a dinâmica para sempre. Enquanto a confusão tomava conta do ambiente, Clara sentiu um aperto no peito, mas também uma centelha de esperança. O jogo estava mudando e ninguém sairia ileso. E no meio de tudo, ela se lembrou do que aprendeu ao longo dessa jornada. A verdade, mesmo quando sombria, era a única saída. E assim, enquanto os policiais conduziam Edward e os outros para longe, Clara olhou para sua mãe. Um abraço reconfortante sendo construído em meio às cinzas. Estamos juntas agora, não importa o quê. Mas diante de tudo que haviam enfrentado, a pergunta ainda pairava. Quais segredos mais estavam prestes a surgir? E quem realmente estava no controle do destino deles? Escute! Antes de você ir, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e vida ao nosso conteúdo. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ser parte dessa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Estou ansioso para saber o que vocês acharam. E se você conhece alguém que precisa entender essa história, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar esse canal com suas ações. Vamos juntos nessa jornada!